Olá, amigos do Mundo Pet, começando mais um Histórias de Patinhas. Hoje eu estou aqui com a Paulinha e com uma convidada muito especial, a Ju, que vai contar a história dos 2 pets dela. E é uma história muito emocionante. Aqui nos bastidores a gente já se emocionou e a gente vai ter essa troca com vocês. Primeiro eu queria pedir, quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se vocês puderem ajudar essa corrente Pet do Bem. Aqui nosso intuito é histórias que inspiram histórias, fazer o nosso coração encher de alegria e de sentido, né? Tantas almas boas que a gente recebe aqui no nosso podcast e que contam histórias não só de como ajudam os pets, né? Mas principalmente de histórias que encantam, que enchem o nosso coração de sentido, corações bons e felizes que, enfim, dão tanto sentido aqui para o nosso canal. E aí, vamos de história, né? A história da Ju é uma história emocionante. E a gente vai começar lá do comecinho. O primeiro pet dela, embora o segundo pet eu sei que é o que vai mexer com a gente. Mas foi seu primeiro pet? Não. Na realidade, assim, eu sempre fui muito apaixonada por gatos. Tive meu primeiro gato ali nos 6 anos de idade, que eu ganhei de uma professora. E aí, eu tive mais uns 3 gatos. E aí, nós estávamos sem nenhum quando o Chico chegou, né? O Francisco, o Yorkshire. E ele veio para fazer companhia pro meu filho, porque ele ficava um período sozinho em casa. Então, assim, foi o xodózinho também, bem arteiro, o nosso Yorkshire, apelidamos de Chico. E aí... Mas aí, numa linha do tempo, eu sou curiosa. Vamos. 6 anos, aí você estava morando com quem? Você estava morando com seus pais? Com a minha mãe e com meu filho. Ah, com a sua mãe e com seu... Não, quando não, você com tinha 6 6 anos de idade. Sim, aí, eu sou muito jovem. Pensou? Aos 6 anos de idade, eu morava seu com primeiro, meus pais. Seu primeiro pet foi seu gato? Uma gatinha. Uma gatinha. A Xaninha, ela era branca e tinha uma manchinha na cabeça que parecia um coração. E Ah, é até entendi. engraçado, porque o Messi tem uma mesma manchinha na cabeça, com o coração, só que dele é o contrário. A manchinha dele é branca e a dela era preta. Olha só, eu não acredito em coincidências. E aí, e depois? Aí você estava morando com seus pais ainda, teve mais? Ou não? Aí tive a Pretinha, que era uma vira-lata, que também foi adoção. Quando ela morreu, eu ganhei uma pequinês, que foi a Princesa. A Princesa durou bastante tempo. A Princesa eu ganhei ela com 11 anos de idade. E ela faleceu quando meu filho nasceu. Então, ela faleceu, eu já tinha 21 anos. Não estava morando com ela, acho que não senti tanto, porque estava um pouco distante. Mas, assim, foi de velhice mesmo e tudo bem. E como foi que você teve seu filho? Como é que foi essa história? Eu morava em Curitiba, já não morava mais aqui em São Paulo. Na época, eu tinha um gato também, um persa, laranjinha, era o Léo. E eu tive que me desfazer dele porque meu filho começou a ter alergias, precisou ficar internado. Foi muito difícil, porque minha paixão por gato, ela vem lá de trás. E me desfiz dele e depois eu falei, eu não quero mais gatos. Mas aí, ao longo dessa história, veio o Chico para fazer companhia para o meu filho, né? Que é o nosso Yorkshire. Que já tinha mudado para São Paulo nesse momento. Já estávamos aqui em São Paulo. Com a sua mãe. Já estava com a minha mãe. E o Chico, eu falo que ele também foi um presente, porque assim, a gente estava procurando, eu não sabia ainda que animalzinho ia fazer companhia. E aí a gente começou a olhar na internet, o Chico ele foi comprado. E todos os bichinhos que a gente achava, a gente entrava em contato, a gente, não batia muito. E aí minha mãe falou assim, não, vamos fazer uma promessa para São Francisco. Olha que lindo. E se aparecer o cachorrinho ideal, vai ser o Francisco. E aí apareceu o Chico, foi presente para o meu filho. A gente foi fazer um passeio, quando voltamos ele estava em casa. Nossa, você tem o vídeo? Não tem. Nossa, eu ia adorar passar. E aí, mas como foi a reação dele? Nossa, ele não acreditou, porque assim... Ele já estava com quantos anos aí nessa época? Ele estava com 11... Não estava com 11 ainda, ele estava com uns 8 anos, por aí. 8 anos. E aí foi incrível, assim, para ele foi bem companheiro mesmo, o Chico. Ninguém pode passar na porta do quarto do meu filho, porque é território dele. Jura? Ele vai para cima, ele é o dono. Ele acha que ele é o dono do Pedro. Imagina só. É bem, bem legal, assim. O Yorkshire, eu não sabia que eles eram tão territorialistas, né? Tudo é deles. Né? E o Chico, ele é assim, meu filho é dele, o quarto do meu filho é dele, as coisas do meu filho são dele. Nossa Senhora. Mas seu filho gosta, né? Ele ama. Os dois dormem juntos, agora tem que dividir, porque como o Messi hoje, ele tá com a minha mãe, a gente tá naquela guarda compartilhada. Jura? Que agora você não mora mais com a sua mãe, então. Não. Então, a gente fica na guarda compartilhada, então, às vezes ele dorme com meu filho também. E
Acho que eu já vou para a história dele, porque... O seu filho está com 18 anos? Meu filho agora tem 19. Ah, entendi. Pode contar. E o Messi, o ano passado eu tenho problemas com ansiedade. E o ano passado eu estava numa situação bem difícil, assim, da parte de ansiedade, tomando muita medicação. E do nada eu acordei e falei, acho que eu preciso de um gato. Olha só. Porque teve muitas histórias com gato na minha vida. E aí eu estava no trabalho, comecei a olhar gatos para adoção. Eu falei assim, mas eu acho que eu queria um persa, porque eu tive 2 histórias com persa, né? Do Léo, que eu precisei doar, e o Willy, que eu ganhei e ele sumiu. Então, falei assim, tem que ser um persa. Aí eu falei assim, se não conseguir um para adoção, eu vou comprar e tá tudo bem. E aí nisso apareceu uma pessoa que tinha um gatinho e ela falou assim, a gente tá com um lá, mas ele é muito pequenininho, né? Ninguém quis ele. Quando eu vi a foto, realmente, ele era muito pequenininho. Aí eu falei assim, eu sempre fui pequenininha, né? Então, por que não? Aí, na hora, eu mandei mensagem pra minha mãe. Falei, mãe, se eu levasse um gatinho pra casa... Porque minha mãe, ela não era muito fã de gato. Eu falei, tudo bem. Aí ela, Juliana, manda uma foto, deixa eu ver. Meu Deus. Aí, quando eu mandei, ela, meu Deus, que feio. Ele só é pequeno. Aí ela, mas traz. Não, gente, hoje eu falo, tadinho, ele era feinho mesmo, né? Mas, assim, quando a gente ama, a gente não acha feio. Você foi lá e viu pessoalmente e falou, é meu. Não, aí eu já... falei assim, acho que eu vou ficar com ele. Aí eu fiquei esperando o esposo dela dar a resposta, se ela realmente daria o gato. E aí eu fui buscar ele em São Caetano, eu estava trabalhando em Moema, fui buscar ele em São Caetano do Sul. E na hora que eu vi, foi amor à primeira vista, assim. E na hora ele já subiu aqui em mim e ficou aqui. Eu falei, meu Deus. Não, bonitinho, gente. Era ele mesmo. E aí a gente foi para casa, minha mãe, meu filho adoraram, e aí ficou aquela. Qual vai ser o nome dele, né? Porque ele não tinha cara de nada. Era só olho e cabeça. E aí eu e meu filho somos São Paulinos e estava tendo jogo de São Paulo. Aí ele ficou, mãe, quem marcar o primeiro gol, a gente dá o nome. Aí quem marcou o primeiro gol foi o Caleri. O Caleri é alto, é forte. Nossa. Cara, não tem nada a ver. Aí ele ficou assim, mãe, mas eu tô achando que esse gato ele é autista. Ai, meu Deus, olha só. Aí ele ficou assim, mas ele é rápido. Se a gente colocar Lionel Messi. Meu Deus. Aí eu falei, né? O Lionel Messi hoje, ele é o melhor do mundo, né? E pra mim, o meu Messi é o melhor do mundo. Então, acho que não... Lindo. Aí ficamos no Lionel Messi. Aí minha mãe ficava assim, esse nome é muito grande pra ele é muito pequeno. Eu falei, mãe, mas vai ficar Lionel Messi. E no terceiro dia, ele já se chamava e ele vinha. Mas só Messi você chamava? Era Messi. Mas assim, no registro é Lionel Messi. Não, sim, mas aí você facilitou nós chamamos, ele, a gente chama Messi, ele já entende. E no terceiro dia que ele estava com a gente, ele dormia comigo. E ele sempre dormia muito grudado, então eu tinha que ter muito cuidado ali no dormir. E eu acordei no domingo e eu vi que ele não estava legal. Ele estava meio molinho. Aí eu falei, mãe, o gato ele tá molinho, né? Aí ela, Jana, porque ele tá dormindo. E aí eu com ele na mão, falei, não, mãe, não é. E aí ela olhou, ela falou assim, Ju, eu acho que ele tá indo embora. Ali... já tô arrepiada. Também. E ali eu falei, não, ele não vai embora. Aí eu chamei um Uber e quando o Uber olhou pra mim, ele falou, moça, desculpa. Não, imagina. Ele falou assim, Deus coloca as pessoas certas no caminho da gente. E a gente vai salvar seu gato. Ai, que lindo. Nossa, desculpa. Nossa, os anjos de Deus. Até o Uber era um anjo. Imagina pegar um Uber com uma pessoa que... Humanizada. Total. Espiritualizada, no Total. sentido de acolher você eu imagino a sua carinha no sofrimento. Nossa, entrando eu tava no Uber. desesperada, assim. E aí? E eu olhava pro Messi, eu só falava assim, não me deixa, não me deixa, não me deixa. E ele tentava miar e ele não conseguia, ele tava muito fraquinho. Aí nós paramos numa primeira clínica, e eu olhei e eu falei assim, não é aqui. Aí ele falou, tá bom, moça, tem mais uma ali na frente. Aí eu olhei pra clínica e falei, tá. E na hora que ele desceu, ele falou, vai dar tudo certo, você vai voltar com o seu gato. Eu não me lembro o nome dele. Anjo. Mas... O nome dele é Anjo. E quando eu entrei na clínica, tinha um rapaz, e eu só falei assim, pelo amor de Deus, me ajuda a salvar meu gato. Aí ele olhou pra mim e ele falou, entra aqui. E aí quando eu entrei, veio uma enfermeira, Carol. Essa clínica é a Primavete, o pessoal muito humanizado, assim, o atendimento foi incrível. Aí ela falou, vou precisar levar ele lá pra dentro. Eu falei, tá bom. E na hora eu só me ajoelhava, rezei, eu falei, Deus, eu preciso do Messi comigo.
E aí, nisso, minha mãe também em casa, desesperada. Todo mundo ali no telefone comigo, calma, calma. E passou uns 10 minutos, eu já não estava aguentando mais. Na hora que eu fui para entrar na sala, a enfermeira veio. Ela falou, você vai poder ver ele. Aí eu já me acalmei. Eu falei, bom, ele está aqui. E aí, quando eu entrei na sala, estava a doutora Vivian. Aí eu falei, doutor, ele está bem? Na hora que ele ouviu minha voz, ele virou para mim. Ai, que lindo. E ele estava no oxigênio. Aí ela falou, ele está bem, mas ele não pode ir para casa. A gente não sabe ainda o que vai acontecer. Ele precisou tomar adrenalina. Ele está muito fraco, ele veio em estado de choque. Então, ele estava com hipotermia, estava com hiperglicemia, estava desidratado. E eles colocaram uma manta e uma luva com água quente para aquecer, porque ele não estava conseguindo manter a temperatura do corpo. Então, eu fiquei lá um tempo ainda com ele e eu ficava, como que eu vou embora e vou deixar ele aqui? É uma sensação muito ruim. Eu imagino. Mas aí as enfermeiras, tanto a Carol quanto a outra, que agora também me esqueci o nome, ela falou, não, a gente vai cuidar dele, a gente vai te mandar vídeo toda hora. E eu falei, tá bom. E assim, a cena foi muito difícil, porque não tinha nem como pegar a veia, né? Era uma patinha minúscula, mas ele ficou lá internado. Então, a cada 2 horas, elas me mandavam um vídeo, olha, ele tá comendo, né? E toda vez que comia, tinha que dar banho, porque ele comia e se sujava inteiro. Então, aí, era aquela coisa, tem que manter a temperatura, mas tem que limpar. Então, foi bem complicado. Na madrugada, um dos veterinários me mandou uma mensagem e aquilo ali acabou comigo. Ele falou assim, olha, ele não tá comendo sozinho, eu não sei se ele vai ficar bem. Eu falei, caramba, mas como, né? As enfermeiras me passaram um vídeo, ele estava comendo. E aí, tentando falar com alguma enfermeira, ela falou, não, Ju, ele não está comendo sozinho, porque pra gente é mais fácil dar na seringa, para ele não se sujar, pra gente não ter que ficar limpando ele toda hora. E na hora eu falei, cara, por que aquele veterinário estava tão de mal com ele mesmo, né? Porque para me falar aquilo, ele não está comendo sozinho, não sei como ele vai ficar. Mas, enfim, no outro dia, a visita era às 2h, mas eu tinha terapia. E eu falei, não, eu tenho que ir antes. E eu cheguei na clínica e falei, gente, pelo amor de Deus, eu preciso ver ele antes de ir para a terapia. Aí eles deixaram eu entrar, e quando eu entrei, ele estava na estufa, mas eu vi que ele já estava melhorzinho, ele levantou, a hora que ele me viu. E aí as enfermeiras, não, Ju, ele está bem, ele vai conseguir ir para casa hoje. Aí já deu aquele alívio. Aí voltei, fui para a terapia, voltei, quando eu cheguei... A doutora Vivian estava me aguardando, ela falou, Ju, ele sobreviveu. Ele é um guerreiro, realmente, ele é muito forte. Mas a gente vai precisar acompanhar. Né? Então, a cada 15 dias você traz ele aqui, ou se acontecer alguma coisa, você traz antes. Aí, passou uma semana, deu uma luxação numa patinha. A gente não sabia como, porque ele não pulava de nada, ele não subia em nada, porque era muito pequeno. Aí, fomos para o veterinário, fez exames, não tinha nada. Aí, teve que colocar uma tala minúscula, né? Metade de um palito de sorvete. Mesmo assim, ele não parava quieto. Meu Deus. Segundo dia, ele arrancou a tala. Meu Deus. Mas estava bem, estava se alimentando. A gente teve que dar uma pastinha, acho que era AD da Rios. Era a única coisa que ele estava conseguindo comer. Passou mais uma semana, apareceu uma manchinha no olho. Aí eu mandei foto para a veterinária, ela falou, não, Ju, traz ele aqui para a gente fazer um exame mais detalhado. Aí ela falou assim, olha, nós vamos precisar colher alguns exames. Mas ela não quis me falar quais eram. Ela falou, amanhã a gente vê o resultado e a gente conversa. Eu falei, tudo bem. Aí ele fez o exame de sangue, e imagina, né? 260 gramas para tirar sangue. E aí tinha o Dr. Manu também, que era muito incrível. Então, todo o cuidado do mundo, com toda a delicadeza. Ele arrumava um jeito dele não sentir tanta dor, fazia os exames e aí a gente voltava para casa. Aí eles me ligaram de manhã, Ju, saiu os exames. Falei, tá bom. Você precisa vir e trazer ele. Aí já me deu um frio naquela situação. Falei, bom, mas vamos lá. Aí quando chegamos, a doutora Vivian, Ju, ele não tem leucemia. Aí já me deu um alívio. Ela falou, mas ele tá com a PIF. E eu não sabia do que se tratava. Ela falou também, é muito difícil, é muito complicado. É muito perigoso, né? É muito perigoso, é difícil uma sobrevida. Como é que aparece? Olha, é um teste muito específico, que nem todos os veterinários hoje conhecem. E eu não vou me lembrar o nome do teste. Eu sei que é um exame de sangue.
E aí ela me explicou que seria o coronavírus, mas nos felinos, e que pode ser que ele se desenvolva ou não. Né? E no Messi acabou desenvolvendo, e nos felinos são diferentes porque atacam todos os órgãos, né? Então eles ficam totalmente debilitados. Mas a doutora Vivian, eu acho que ela nasceu realmente para isso, para ser veterinária. E ela falou assim, mas existe tratamento, não no Brasil. Mas existe, a gente tinha um gatinho na clínica, só que era mais velho, que estava fazendo o tratamento. E ela falou, a gente pode tentar. E eu não pensei 2 vezes. Eu falei, não, eu vou tentar tudo, né? Eu esgoto todas as possibilidades. Exato. Aí, o tratamento é caro, né? Existem, acho que 2 empresas, se eu não me engano, aqui no Brasil que trazem esse tratamento, mas eu fui ver o histórico da Curapif Brasil. A história deles é que uma amiga deles teve um gatinho que teve a PIF e ele morreu por falta de tratamento. E aí eles falaram, não é possível que não exista um tratamento. E eles descobriram esse tratamento fora. E hoje eles fazem esse repasse. Eles fazem a exportação. Então, eles não têm lucro com isso. É realmente só para salvar vidas. Que lindo. Então, eu falei, bom, vamos lá. Já cheguei em casa, pesquisei tudo, comprei a medicação. Cada sachêzinho vinham 15 comprimidos. Acho que saía com a conversão e a taxa, saía ali em torno de R$780. Mais os exames que a gente tinha que fazer toda semana. Medicação, vitamina, alimentação, que era diferenciada. Aí a minha sobrinha, a Rafaela, ela falou assim, tia, vamos fazer uma vaquinha, tem uma galera que ajuda, né? E aí nós fizemos uma vaquinha. Passei também em grupos da família. E isso é engraçado, né? Quando você precisa, é muito difícil as pessoas te ajudarem. E aí eu falei, cara, eu nunca pedi ajuda para ninguém em questão a nada. E aí quando você pede, você vê quem são as pessoas, né? Por exemplo, o grupo de amigos que eu mandei, teve amigos que nem abriu para saber do que se tratava. E eu contei toda a história. Eu falei, gente, eu preciso do Messi comigo, ele está sendo muito importante no meu tratamento, né? E nisso eu me expus, porque nem todo mundo sabia o que eu estava passando, né? Então, a ansiedade, início de depressão. E assim, você se expor e nem assim ninguém te ouvir. Então, é muito difícil. Mas graças a Deus, Deus te ouve. Isso. E aí ele traz as soluções. Porque é bom que a gente, quando fica no comando de pessoas, independente, porque a gente não sabe o que essas pessoas estão passando também. Às vezes não ajudou, não viu. Pode estar passando problemas também. Mas com Deus é diferente. Totalmente. Então, né? com Deus você manda o recado, ele manda de alguma maneira. E tem as pessoas que ajudam, né, também. Porque é do mesmo jeito Sim. que, às vezes, talvez seja até mais um alinhamento de expectativa. Tipo, a gente gostaria que mais pessoas ouvissem, mas, no fundo, aquelas pessoas certas vêm contribuir para você, sabe? E, às vezes não é nem... Eu gosto muito do que a Paula falou, porque, às vezes, até para você ajudar alguém, você tem que estar preparado. E às vezes a pessoa não está preparada, seja por qualquer motivo dela, né? Ou questão. Mas aí você fez a vaquinha e aí você conseguiu a adesão de algumas pessoas. Algumas pessoas ajudaram. Assim, é engraçado que são pessoas que eu nem imaginava. Né? As pessoas que eu imaginava, por exemplo, assim, sei lá, um grupo com 60 amigos. Eu falava assim, gente, se cada um desse R$1, seria R$60. Ninguém abriu a mensagem que eu mandei contando a história. E aí, como a gente estava postando no Instagram, clientes, né, que eu sou cabeleireira, que eu jamais imaginei, fizeram doações. Amigos que eu havia só comentado, tá, Ju, como que tá o tratamento do seu gatinho? Olha, vou te ajudar, né? Pessoas assim que realmente eu não esperava. E uma dessas clientes, ela ainda comentou, ela falou, nossa, Ju, você sempre foi tão forte, né? Sempre se mostrou assim tão forte, a gente nem imaginava que isso estivesse acontecendo com você, né? Eu falei, eu acho que às vezes esse é o complicado de ser forte demais. Exato, talvez até a escorregada, né? Porque a gente quando está nesse lugar, não posso fraquejar, não posso, eu tenho que resolver tudo e etc. Também é difícil, porque é uma carga muito pesada que a gente mesmo se coloca, né? E isso como fala, ele tem uma consequência, né? Não adianta, a gente não é super mulher, a gente não dá conta de tudo, a gente, por mais que a gente, nosso cérebro às vezes nos engana de achar que tudo
está em nós, mas não é, infelizmente não é. E às vezes até as coisas ruins, Ju, vêm para mostrar para a gente, ressignificar questões nossas, assim, eu tenho certeza que se a gente fizesse um outro podcast falando só de aprendizados do que é essa situação, do que é o princípio de depressão, a ansiedade, o que é que isso te ensinou? Eu tenho certeza que você deve ter uma lista de aprendizados de tudo isso que você viveu. Sim, porque eu falo que assim, ele chegou para mim muito frágil e ele me ensinou que era ser forte. Que lindo. Isso é fato, ele é diferente. Eu falo que ele é um gato diferente. Ele me abraça, não só comigo, por exemplo, a minha mãe que não gostava tanto de gato, hoje ela é apegadíssima. Até para ir no banheiro, ele vai junto e para ela tá tudo bem, né? Que legal. E eu acho que, assim, os animais, eles amam de graça, né? Quando ele me viu pela primeira vez, ele não sabia. De repente, eu podia ser a pessoa que ia fazer a eutanásia dele, né? Entendi. Pelo fato dele ser tão frágil ali. Com certeza. Porque foi o que eu ouvi, Ju, mas para que você vai tratar? Para que você vai gastar tanto, né? Porque, assim, o que eu arrecadei na vaquinha não cobriu nem metade, né? Do que eu gastei. Mas tá tudo bem. Eu acho que os caminhos estão aí para isso, né? Para a gente ver quem realmente está do nosso lado. Teve suporte emocional, que era o mais importante, né? Tinha pessoas que olhavam para ele e falavam, mas ele não vai sobreviver. E já tinha pessoas que poderiam ter esse pensamento, mas não falavam, né? Elas falavam, Ju, vai dar tudo certo. E eu acho que isso era mais importante. Que bom que você soube ouvir, né? Porque também muda tudo. Sim. Se você que é a tutora, a mãe dele, acreditasse na pessoa que está falando que ele não vai sobreviver, provavelmente você teria fraquejado e passado isso para ele. Não que, ainda assim, ele poderia ser forte o suficiente, mas você foi para uma linha de que não, das pessoas que vai dar certo, e tanto é que... Como é que foi? Depois, passou 3 dias o tratamento, foi passando as semanas, como é que foi a evolução? Olha, ele evoluiu assim muito rápido. No segundo dia da medicação, eu precisei fazer uma viagem com meu filho, que meu filho ele é atleta de crossfit, então nós fomos para o Rio de Janeiro. E aí eu naquela apreensão, falei, putz, ele está no início do tratamento, mas minha mãe falou, não, vai tranquila que eu vou cuidar. Então, como era uma cápsula, não tinha como a gente dar a cápsula para ele, então abria o comprimidinho, colocava na pastinha e ele comia. Ele era manhoso, às vezes a gente tinha que dar na colher. Ele não comia sozinho. Mas está tudo bem, nós dávamos ali na colher para ele. E aí, quando foi no terceiro dia, a gente estava no Rio, a minha mãe, Ju, ele é outro gato. Mesmo ele pequenininho, ele estava já andando pela casa inteira. Ia de um lado para o outro. Ela falou, ele está até tentando subir aqui em alguma coisa, tem que ter cuidado. Tem foto, não tem lei. Se tiver foto, coloca pra gente, por favor. Ela falou, tem que ter cuidado, porque se ele conseguir grudar, por exemplo, na cortina, ele vai tentar subir. E se caísse, alguma coisa assim, ele era realmente muito frágil. Nossa, imagina. Então, no terceiro dia eu já vi que ele mudou muito. E aí tem a foto, acho que no 8º dia. Aí isso aí foi quando a gente descobriu a PIF. Ai, gente, que lindo. Ele com 260 gramas, então você imagina. Não... Pequenininho. Era muito pequenininho. E a tua mãe, e tua mãe mãezona, aqui né? já estávamos com 8 dias de tratamento. Ai, que legal. Olha a diferença, você vê o olhar, o rostinho, já era o rostinho de um gato. Já dá aquela... Ele já tinha. Pode passar. Essa foi na internação. Ai, meu Deus, então, olha isso. Olha como ele estava tomando oxigênio. Não tinha... Pequenininhos mesmo. Era muito minúsculo, gente. E aí? Esse aqui foi nosso primeiro retorno depois do início do tratamento. Achei que ele estava bem melhor ainda. Olha, tá mesmo. Que fez uma manchinha com sangue no olho. Esse é o primeiro dia, esse dia que ele chegou em casa. Olha a diferença, gente. Só tinha olho e cabeça. A minha sobrinha, assim, ela falou, tia, ele tem síndrome de Down. Ai, meu Deus. Esse ratinho acompanhou todo o tratamento dele, gente, por incrível que pareça. Ele gosta desse ratinho. Ah, mas é um brinquedo. Que coisa mais linda. Oh, Ju, e sua mãe também mãezona, né? Na tua história, quantas vezes ela ela segurou muito meu irmão, principalmente com ele. Porque ela falava assim, Ju, nada é pra sempre. Mas eu falei, eu sei, mas eu preciso dele agora. E ele ficou comigo. E o tratamento foi... Desculpa. Emocionante, mas é um choro de alegria, né? De alívio no final. Eu acho que isso que
Que é o eu que ia mais falar conecta. também, que mãe que desiste, né? Quando a gente estava falando eu não consigo ver uma mãe desistir. Não. Né? Inclusive, a gente vai levar ele numa igreja de São Francisco, porque ela também fez promessa. Nossa, eu me arrepiei toda. Então, nós temos que levar. Ela até estava falando. Ela falou, Ju, a gente não levou ainda. Eu falei, não, mas a gente vai levar. E temos que ser nós três, né? Eu, ela e meu filho. Porque somos nós três, né? Então... E teu filho, como que ele reagiu a tudo isso? Ele era pequeno, né? Mas não tão pequeno já. Não, agora na história do Messi, ele já tava com 19. já é um homem, 18, né? Talvez quando chegou o Messi, um ano atrás. Tava sim, ali verdade. Com 18 anos, mas assim, ele também sempre presente, né? O tempo todo, mãe, vai dar tudo certo. Me ajudava ali com comida, que às vezes eu não estava em casa. Filho, tem que dar. E você sabe que às vezes ele faz manha, tem que dar na colher. E ele, não, tá tudo bem, eu dou também. A questão de colo, porque ele ama colo. Então, hoje que eu não tô em casa, ele fica esperando meu filho chegar do trabalho. Então, ele meio que sabe o horário. E ele fica ali do lado da porta para ganhar colo. E às vezes meu filho passa correndo para ir no banheiro ou alguma coisa, ele fica lá na porta olhando pro meu filho, tipo, você vai você voltar? não viu? E aí meu filho tem que voltar. Eu tô aqui. E aí meu filho volta, pega ele no colo, brinca, aí sim, aí ele vai pro canto dele fazer as coisas dele. Mas primeiro tem que ter a atenção do Messi. E com a minha mãe, a hora que ela vai comer, ele vai junto, ela deita para assistir televisão, ele literalmente fica na cabeça dela pra assistir televisão, ele é aquele tipo que ele não tem que estar junto, ele tem que estar grudado, ele tem que estar em cima de você, literalmente. Se eu estiver lá, ele vem deitar comigo, ele pode deitar todo esparramado, mas alguma parte do corpo dele tem que estar colada. Olha que linda, gente. A minha filha é assim, a minha mais nova. Ela não basta estar perto, tem que estar grudada. Tem que estar grudado. Tipo, você tem que sentir que sou eu aqui. Ela de propósito, né? Pra você se ligar que é importante ficar grudadinho. Ela gosta. Ela veio pra isso. Mas são personalidades diferentes. A minha mais velha gosta da presença, mas não precisa estar agarrada. Não gosta tanto de agarrar, de beijar. Agora a mais nova, ela quer, assim... ela coloca o rosto dela aqui na minha frente. Sabe aquela coisa de... tô aqui. Eu falei, tô te vendo. Mas assim, só que ela tá, tipo, aqui mesmo. É bonitinho demais, tem que ter um canguruzinho, né? Pra você ir fazendo lavando a louça, que a gente quer fazer 300 coisas ao mesmo tempo e a criança quer atenção. Ju, e você? Como é que você está hoje? Eu sei que o Messi já, pelo que eu estou entendendo, o tratamento acabou, eu não sei que pé que ficou, né? Ele está curado, o tratamento é eterno, como que funciona? São 84 dias de tratamento, né? Então foram ali 84 cápsulas. Então, durante esse tratamento, 2 vezes na semana, a gente ia ao veterinário, às vezes uma vez, dependia muito de como ele tivesse. Então, tudo para ele foi um pouco mais tarde, né? Então, para tomar as vacinas foram mais tarde, para fazer a castração foi mais tarde, até porque precisava ganhar peso, que ele não tinha. Então, foi tudo mais tarde. Mas, passado os 84 dias, a gente fez todos os exames, estava tudo ok, graças a Deus. Então, assim, a única coisa que, assim... né, o que falaram, mas que eu acredito que com ele vai ser diferente, é que a sobrevida seria um pouco menor. Assim, a gente dá ali uma expectativa de 10 anos, mas eu acho que não. Ele era para ele ser pequenininho. Primeiro, que não era para ele estar vivo e ele tá. Sim. Uhum. Não era para ele ter crescido, ele cresceu bastante. Tudo bem que hoje que ele faz as peripécias ali de um gato filhote, né? De pular, de querer brincar, de correr pela casa, de ir bater no Chico e sair correndo. Uhum. Mas eu acho que ele vai ficar... um tempo a mais. Aí antes, quando eu pensava nisso, já me dava um desespero, né? Tipo assim, como assim ele vai ficar só 10 anos comigo? Mas eu acho que ele vai ficar o tempo suficiente que ele precisa. Eu acho que o tempo que a gente está junto é importante, foi muito importante. Acho que todas as fases, né? Durante o tratamento, apareceram outros tutores de gato que estavam passando pela mesma coisa, só que elas não tiveram a mesma sorte que eu. Né? Infelizmente, nesse período aí, eu acompanhei 2 que faleceram. Então, assim, é importante não só a gente saber, né, o que nosso gatinho tem, mas eu acho que até os veterinários, eles estarem mais por dentro disso, porque os 2 que faleceram, os veterinários não descobriram. Aliás, um veterinário só foi descobrir já no final, né? Isso depois da gente ter conversado, eu falando, por que ele não faz o teste, né, da PIF e FeLV, se não me engano, são os 2. E aí, quando fez, que deu o resultado, no dia seguinte o gatinho morreu. Então, assim... antes de começar o tratamento. Já estava 6 meses bem debilitado e durante 6 meses nenhum veterinário descobriu. Não identificou, né? Então, é muito complicado, né? Todo mundo
tem ali suas dificuldades, mas quando é um bichinho, eu acho que é diferente, porque eles não sabem falar. Então, a gente tem que ter uma percepção maior. Mas a gente que é leigo é meio difícil, né? Porque eu nem sabia que existia essa doença. Então, acho que é um tema que tem que ser mais abordado, né? Sim, porque depois que eu descobri a doença do Messi, eu vi que existem muitos casos. E dificilmente eles sobrevivem, mas muito pelo fato das pessoas não entenderem, não saberem do que se trata. E aí demora o tratamento. Demora o tratamento. Não dá mais tempo. O Messi lá na clínica, por exemplo, ele virou referência. Por quê? Porque ninguém imaginava que ele fosse sobreviver. Ele sobreviveu, mas a gente descobriu muito cedo, né? Então, às vezes, o gatinho está meio amuado, o cachorrinho está meio amuado, ninguém leva no veterinário. Eu sei que é caro, né? Tem um custo alto. Mas, assim, vale a pena, né? Porque é da família. Não, né? Claro. E você? E como é que tá você? Olha, onde eu tô... Como que você se sente, assim, da questão da ansiedade? Como é que você se sente? Hoje, graças a Deus, já não tenho mais medicações, não... Tá vendo? Então, assim, a importância, né? Eu falo que nós dois, nós nos curamos ao mesmo tempo. Olha só. Né? É certeza que ele te ajudou muito nesse processo. Muito, muito. Ele foi minha cura e eu fui a cura dele. Eu tenho certeza que um sem o outro, ele não estaria vivo e eu posso ser que eu não estaria tão bem quanto eu estou hoje. Gente, que coisa linda, né, Paulinha? Isso é um fato. É por isso que eu gosto tanto desse canal, né? Porque traz umas histórias que conectam, que inspiram, que faz a gente abrir a mente, olhar para dentro, olhar para fora, olhar para o nosso pet. Então, a gente te agradece por compartilhar essa história com todo mundo que está ouvindo e com a gente, porque a gente fica aqui, a gente já vai aprendendo muito, né? Muito. E a gente vai vivendo a história, né? Eu me arrepiei por várias vezes enquanto você falava, e que linda história de superação, de inspiração e de bênção. Muito. Um curou o outro, isso daí é muito bonito. Estou feliz. E uma coisa interessante que ficou dessa história da Jo é que, assim, a doença vem, o remédio, ele é um dos recursos, mas os nossos pets, né, como ela falou, o Messi me ajudou muito nesse processo, né, que a gente possa também ter conhecimento de se alguém está vivendo uma situação como essa. Sim. Será que ter um pet, né, essa ajuda do pet pode ajudar no quadro? No quadro de ansiedade, você fala, né? Eu acho que até qualquer doença, viu, gente? Porque o amor que eles transmitem é aquilo que eu falei, é de graça, né? É genuíno ali, é diferente. E ali eu tive, depois que estava já com o Messi, que ele já estava na minha vida, eu tive poucas crises de ansiedade. E uma das crises que eu não estava em casa, quando eu cheguei mais cedo do trabalho, e minha mãe falou assim, tá tudo bem? Eu falei, aí eu comentei, falei, mãe, eu tive uma crise. Ela falou assim, então, o Messi estava inquieto. Olha só. Olha, meu Deus. Então, assim, é uma conexão tão grande que ele sentiu. Ele sentiu que você não estava bem. E ela falou assim, eu imaginei que você não estava bem. Porque ele começou a ficar... sentiu também tudo. Porque ele começou a ficar inquieto. Então, assim, eles são muito importantes, gente. É diferente, é surreal. Eu falo que não só nessa parte de ansiedade, depressão. Eu acho que qualquer momento que a gente não esteja muito bem na vida, os pets são muito importantes, porque eles sabem. Eu falo que os gatos, eles realmente são muito espiritualizados. Na minha opinião, assim, eles são demais. Eles sentem o que a gente nem é capaz de sentir, né? Então, eu acho e você fez bem para ele. Eu acho que essa troca é muito legal, né? Então, assim, você também foi o apoio na hora que ele precisou, né? Que olhou no olho dele e falou, vai que você vai conseguir. Então, acho que a troca é muito legal. Por isso que a gente acredita tanto nas histórias de humanos com pets, o quanto essa conexão é positiva para todas as partes, né? Não tem quem perde nessa história. Então, estou muito feliz. Muito, eu amei a história, gente. Nem eu. Nem vi passar quando terminou nosso tempo, já mandaram aí. Oi, Ju, obrigada por dividir com a gente. Eu quero que essa história chegue para muitas pessoas, porque é muito lindo. Obrigada pela coragem também de se expor, né, e de contar a tua história. Tenho certeza que não foi em vão. Para você estar aqui contando, com certeza que outras pessoas vão se beneficiar dessa história de alguma forma. Então, muitíssimo obrigada. E eu acreditar sempre. Muito bom, porque desistir... seria o caminho mais curto, né? Mais simples. Fácil, talvez, também. E o persistir, acreditar é difícil quando está acontecendo uma situação como essa. Então, é uma inspiração para a gente
essa sua luta, né? A força com ele e ele perceber tudo isso e sobreviver. Então, eu que agradeço, né, de poder estar falando aqui, porque realmente eu quero que isso inspire pessoas, né, que às vezes está passando por alguma situação também de ansiedade, de depressão, que assim, os pets, eles fazem a diferença na vida da gente e desistir nunca é opção. Independente do que a gente esteja passando na vida, desistir nunca é opção. Independente do diagnóstico. Independente, acho que de qualquer coisa, né? Por exemplo, eu tive com o Messi na minha mão praticamente em óbito, mas desistir dele para mim não era opção, né? Assim como a nossa vida, né? A nossa vida não acho que tudo que a gente vive, cada dia é um dia, e a gente não pode desistir e nada pode ser opção na nossa vida, né? Ele não foi uma opção na minha vida. Eu falo que ele foi realmente... A gente foi predestinado. Ele veio para me salvar e eu vim para salvar ele. Então, eu acho que é muito lindo, gente. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fazer um brinde ao Messi. E a todos os outros. E a todos. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.